Nós estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso canal e hoje nós recebemos aqui Camila Boeger, Alexandre da Silva e Lara Buzzi. É um tema bastante importante, inclusive pais em defesa dos filhos. Camila, muito obrigado, né, pelo seu contato, né, você que fez o contato. Como é que está esse movimento? Por que surgiu esse movimento? Então, Marcos, boa noite a todos, né, os ouvintes e os que assistem aí o podcast. Surgiu a partir do momento em que a escola notificou eu como mãe de que eu precisaria apresentar a carteirinha de vacinação da picadinha, né, para minha filha Alexa em dia na escola, isso inclusa o produto do Covid-19. Sim. E eu fui ao posto de saúde, né, para fazer todo esse procedimento. E ela tem quantos anos? Ela tem 4. 4 anos. 4 anos. Aí eu cheguei lá para fazer todo esse procedimento e eles pediram se eu queria aplicar o produto, né? E eu disse que não, por não confiar na eficácia dele. Então eu assinei um termo de responsabilidade, né? Esse termo de responsabilidade eu achei que seria encerrado por ali, então eu ficaria responsável se isso viesse trazer algum problema, eu que responderia, né? E então, quando eu voltei para minha casa, após uma semana, o Conselho Tutelar entrou em contato comigo, né? Nossa. Alegando que eu descumpri a lei, né? Por estar aí no calendário de vacinação. E então, o contato que o Conselho Tutelar fez, Marcos, foi assim, por que você não quer aplicar o produto? Se você vai aplicar ou não e o porquê, né? Então, eu respondi que não, por não confiar na eficácia dele. E eles me notificaram que eu seria encaminhada ao Ministério Público por estar descumprindo a lei, né? Então, de fato, fui encaminhada, não fui abordada ainda pelo Ministério Público, mas esse é o procedimento que está ocorrendo ali na nossa cidade de Presidente Getúlio. Isso lhe causou bastante transtorno, preocupação quanto a isso? De fato, por não confiar na eficácia, né, Marcos, uma vacina, como eu citei antes, né, nos bastidores aqui para você, uma vacina, ela leva em média 10 anos para ficar pronta, né? E a vacina que a gente cita aqui da Covid, ela ficou pronta em meses, né? Então, por não confiar na eficácia e por ter tido notícia aí de vários, como é que eu posso dizer, vários problemas que veio a causar aí na saúde, né? Tanto dos adultos que tomaram, eu não confio na eficácia, então foi por isso que eu decidi não aplicar nas minhas filhas, né? Sim. Aí foi aí que surgiu essa indignação, onde eu busquei outros pais para saber se estava ocorrendo o mesmo com eles, onde eu criei um grupo, né, com pais da escola da minha filha mais velha. Nesse grupo eu incluí todos os pais ali, notifiquei eles, né, com uma fala, pedindo se eles também estavam sendo aí notificados. E aí você disse que muitos assinaram e nem tem essa noção. Não, de fato, eles assinam achando que seria por isso mesmo, né? E logo eles são notificados aí pelo Conselho Tutelar, né? Que vem alegando aí que seremos encaminhados ao Ministério Público. Depois a Camila, a gente vai abordando aqui, até para a gente complementar também o Alexandre da Silva, né? De Presidente Getúlio. O Alexandre falava sobre essa questão, né? O único país no mundo seria o Brasil, que é obrigado. Que tem essa obrigação. Todos, né? Seja bem-vindo. Obrigado. A gente, olhando hoje, consultando, a gente vê que o Brasil é o único país do mundo que obriga a tomar a vacina do Covid, né? E que lançou essa vacina no calendário vacinal para as crianças. Então, é bem complicado, é um tema difícil, né, de entender, porque eu acho assim, eu tenho certeza que cada pai e mãe tem que ter livre-arbítrio para escolher o que é melhor para o seu filho, né? Não é obrigando a eles tomar uma vacina, que nem a Camila falou ali, que a gente tem dúvida, né? Sim. Porque hoje em dia todo mundo quer vacinar, mas ninguém quer assinar um termo, eles não querem assinar um termo de responsabilidade. Olha, não vai acontecer nada com o teu filho, não vai ter efeito colateral nenhuma, né? E por que o Alexandre entrou nesse movimento? Porque eu sou pai, né? Me sensibilizei com a Camila, nos procurou também, né? Sim. Para estar abraçando essa causa. A gente tem bastante acesso à Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio. Essa foi a minha fala lá segunda-feira, né? Que os vereadores montem uma moção e mandem para o CAV, né? E essa moção aí
que mande para Brasília, sensibilizando os deputados federais, os senadores, que venha cobrar do governo federal que bote em pauta Sim. essa obrigatoriedade da vacina, que seja anulado isso aí, né? Que cada pai, cada mãe possa estar escolhendo o que é melhor para o seu filho, né? Sim. A vacina está lá, tem que estar, ninguém está aqui dizendo assim, ó, não vacina seu filho. Nós não somos contra a vacina, né? Somos contra a obrigatoriedade da vacina nas crianças. Sim. Foi muito bom, a sessão estava cheia lá, a Câmara de Vereadores estava cheia em Presidente Getúlio, né? E assim, ó, eu peço que cada pai, cada mãe, não só de Presidente Getúlio, no Alto Vale, Médio, em Santa Catarina toda, né? Que venha procurar o seu vereador da sua cidade, que troque uma ideia com ele, que possa estar também fazendo uma moção, que eu possa estar conversando aí com os deputados federais, senadores, que todo mundo, todos nós juntos, podemos alcançar lá em Brasília, porque muita gente está falando assim que é uma lei federal, nós não temos assim acesso, só eles lá que estão decidindo isso aí, mas isso não é verdade. Se nós, na nossa cidade, se nós nos mobilizar, nós vamos alcançar lá em cima. Sim. E a questão, Alexandre, assim, o debate não é a questão da eficácia, e sim da obrigatoriedade. Da obrigatoriedade da vacina, né? Uhum. Que nem eu falei, assim, cada pai, cada mãe tem que decidir, né? Sim. Quer vacinar? Não quer. Poxa, vá lá no posto, não quero, tem que estar assinando um termo de responsabilidade, vai encaminhado para o Conselho Tutelar, depois vai para o Ministério Público, acho que vale ressaltar, né, Marcos, Sim. que nós pode falando. Não somos contra esse produto de fato. A gente é contra essa obrigatoriedade, onde exige que nós, pais, temos que aplicá-lo, né? Sim. Então, assim, vamos supor que hoje temos aí pais que já aplicaram um produto ou pais que pretendem aplicar e confiam na eficácia dele. Nós não somos contra isso. Jamais vamos nos posicionar contra pais e mães que desejam aplicar. Mas nós, como pais e mães, nós queremos exigir o nosso direito de responder pelos nossos filhos. Como outros países, né? Tem essa liberdade. E aí a Lara Buzzi também está nessa causa. Por quê? Seja bem-vinda. Obrigada. É uma alegria estar aqui. Eu sou mãe de 2 crianças, né? A mais velha ainda não... Recebi também a notificação da escola, mas até estava apreensiva. Aí, quando eu vi que era até 5 anos, por ela eu fiquei mais tranquila. Mas eu tenho um menino, né, de 2 aninhos. Ele até estava na creche, tirei ele da creche. Uma das coisas também era por causa da vacina, até agora abriu mais uma vaga lá para ele. E eu, não. E aí, é até engraçado, né? Um dos motivos é porque eu sou mãe. E o segundo motivo é porque eu sou metida. Mas eu acho que pelo fato de já ter travado algumas outras batalhas, é até engraçado, porque antes da Camila me mandar mensagem, algumas mães tinham me procurado. Lara, o que você vai fazer sobre isso? Lara, você concorda com a vacina? Lara, eu não quero vacinar meu filho, o que eu posso fazer? E eu ficava tipo, o que eu vou te dizer, né? Eu não sou nada, né? E parece que algo já me dizia que eu iria chegar nessa luta uma hora ou outra, porque algumas pessoas... Eu até tava surpresa, falei com os familiares, por que eles estão perguntando pra mim, gente? Meu Deus. Talvez pelo fato de falar bastante e tudo mais. E aí, um dia, a Camila mandou pra mim assim, Lara, o que você pensa sobre isso? Que é o assunto, né? Sim. Eu falei, não concordo. Ela disse, o que você acha de a gente fazer? Vamos pra cima. Eu acho que também procuraram a Lara pelo fato dela ser filha de um advogado, né? Também. Então, conhecedor de leis, como Sim. é uma obrigatoriedade, né? Buscar saber dela, qual é o posicionamento do pai, né? Como advogado. Eu acredito muito ser por essa causa também. E o que ele relatou para você quanto a isso? Desses procedimentos que a Camila falou, que acaba, às vezes, trazendo uma preocupação para os próprios pais e aqueles que, às vezes, assinaram e nem têm esse conhecimento, né? Como eu sou filha de advogado, eu tenho um espírito muito crítico já, assim, né, por natureza. Então, eu já pesquisava desde muito cedo, assim, o porquê que isso estava acontecendo a nível municipal, por exemplo. Então, quando o prefeito da nossa cidade, ele modificou o decreto dizendo que não seria necessário as matrículas, essa questão, a obrigatoriedade, eu fui pesquisar se tinha algo a mais que ele pudesse fazer. Então, ali, comecei a descobrir algumas coisas e aí comecei a perguntar pro meu pai, né? Então, a questão de ser uma questão federal,
é isso que nos dificulta agora, né? Porque é uma questão que é, digamos, mais longe um pouco o caminho. Mas também não é impossível. E o meu pai, ele até já comentou, ele tá com a gente lá no grupo, e o que a gente pode fazer agora, no momento, porque assim, o tempo está passando, né? Sim. Então, esses pais que foram notificados, tanto pelo Conselho Tutelar, ou já com o Ministério Público, não importa se a gente está no movimento ou não, os dias estão sendo contados. Então, se o Ministério Público deu 10 dias, está sendo contado. Então, o que agora os pais poderiam fazer para tentar atrasar esse processo, além de entrar na luta junto com a gente, Sim. Seria entrar com um processo judicial. Só que a questão é, quem é que pode pagar advogado hoje em dia? Sim. Não é todo mundo. E o custo todo. Exato. E outra coisa, como é algo federal, nós já sabemos qual é o resultado disso. Então, o que a gente consegue fazer, judicialmente falando, é atrasar. Mas a gente não consegue impedir. Porque o que eles fizeram? Eles colocaram o produto como dentro do PNI. Ou seja, todas aquelas vacinas que estão lá são obrigatórias. E agora, uma delas é a do Covid. E aí, olhando para o ECA, a gente sabe que a responsabilidade do pai é promover essa carteira em dia. E a responsabilidade do Estado fornecer. Então, o Estado está dizendo, a gente está fornecendo, agora é a responsabilidade de vocês cumprirem o ECA. Então, nós não temos uma lei específica sobre esse produto. Por quê? Porque eles foram muito sábios e colocaram ele dentro do pacote junto com as outras. Sim. Então, do mesmo jeito que tem que ter as outras, tem que ter esse. Então, e aí o Ministério Público entra, Marcos, bem por esse lado aí, né? Como nós, pais, quando a gente negligencia, vamos assim dizer, por eles, né? Pelos nossos filhos, entra aí como negligência e eles podem até mexer com a guarda dos filhos. Foi o que nos foi relatado tanto em PDF, né? O Ministério Público, eu não fui notificada pelo Ministério Público, fui pelo Conselho Tutelar, mas dentro desse grupo, onde a gente tem aí mais de 700 pais, dentro desse grupo, foi nos trazido até nós, pais que receberam do Ministério Público um PDF, né? Onde consta essa lei, essa obrigatoriedade. E o Ministério Público diz, você pai consta lá o nome do filho, do pai, e diz você tem 10 dias para vacinar o seu filho. Se caso você não quiser aplicar aí o produto, você vai ser multado com uma multa aí de 3 a 20 salários mínimos, né? Nossa. Ou seja, e se você continuar ali, né, com essa como é que eu posso dizer? Não botando essa lei em prática, né, não obedecendo essa lei, essa multa pode vir a dobrar. Né? Então, assim, é uma coisa impagável para muitos de nós brasileiros. Né? E vocês têm relato de pais que, quando foram notificados pelo Ministério Público, foram lá, ou pelo Conselho Tutelar, foram e vacinaram os filhos? Sim. Pais chorando. Eu recebi áudio de pai dizendo, Camila, infelizmente o prazo se encerra hoje, eu não tenho advogado, eu não tenho conhecimento de lei, o que eu vou fazer? E eu disse, olha, eu não vou dizer que não é para você aplicar esse produto, né? Mas fica a teu critério, o filho é teu, né? Você conhece as causas, você conhece o lado A e o lado B, né? Infelizmente eu não posso fazer nada, né? É uma lei federal, eu vou lutar até onde eu puder, eu no meu particular, mas hoje à frente desse movimento, né? Mas assim, sim, ele vacinou a filhinha dele e a mãe chorando, né? Porque a gente tem relatos, né, Marcos, de que existe sim uma reação a curto prazo, são menos, né? Mas que existe como é que eu posso dizer? Que existe aí a palavra me fugiu agora. Que existe aí uma reação a longo prazo, né? Então, ou seja, eu vacinei hoje, daqui 2, 3 meses, talvez venha vir aí uma consequência maior. Então, o medo maior é esse. Sim. Nesse grupo, né, como ela citou, né, tem advogado, tem médico, tem alguém da área da saúde no grupo de vocês? Da saúde, sim. Tem da saúde, tem advogado, temos vários vereadores, tem o nosso prefeito... teve deputado, a gente conseguiu conversar com deputado estadual, deputado federal, né? Sim. E até com o senador, eu consegui contato com a assessoria de um dos senadores, o Cleitinho, né? E ele falou que isso está tramitando, que é um processo devagar, lento, mas o que nós poderíamos fazer, nós estamos fazendo. Incomodar, né? Nos manifestando, né? Com essa... eu vou até fazendo algumas perguntas, né? Se vocês, às vezes, têm conhecimento, né? O que vocês percebem entre os pais, tem muito receio em relação a esse tema? Tem. Sim. Até porque... Tem alguns exemplos que vocês poderiam citar?
Assim, primeiro que não é só entre os pais que tem receio. A gente percebe que até entre os vereadores tem receio. Autoridades, né? As pessoas têm até medo de falar o nome, sabe? E por que isso? Porque algumas coisas estão acontecendo a nível federal que fazem com que isso aconteça. Então, isso faz com que... por exemplo, eu tenho medo de postar um vídeo no Instagram. Eu tô falando de mim em particular, porque eu não sei que tipo de sanção isso vai me trazer, sabe? O medo, eu acredito que o medo maior, Marcos, eu posso falar por mim, é com quem nós estamos lidando. Exatamente. Não é um prefeito da cidade apenas, não é uma lei estadual, não é uma lei municipal, é uma lei federal. Então, é, de fato, complicado tu mexer com pessoas grandes, ainda mais eu, como uma mãe comum. Eu não sou advogada, eu não sou promotora, eu não sou nenhuma deputada. Então, assim, eu sou uma mãe comum, né? E vocês têm conhecimento se isso está sendo forçado, aplicar esse produto nas crianças? Hoje mesmo, a caminho aqui de Salete, para esse podcast, eu recebi um áudio de uma pessoa. Claro que a gente respeita, né, como é que eu posso dizer? A gente não quer expor ninguém sem que a gente tenha autorização. Então, eu já falei para ela que eu não vou expor. É uma mãe também comum, mas que ela nos relatou que dentro do posto de saúde ela é coagida. Ou seja, se você não vacinar, você pode responder processo. Se você não vacinar, você vai ser multado, e a multa é grande. E, tipo assim, é um coagimento, Marcos, que faz com que a mãe que tá ali, ela disse, eu me senti um monstro não vacinando a minha filha. Então, assim, o áudio que ela me mandou, eu até, quando eu retornar para Presidente Getúlio, acredito que amanhã, eu vou correr atrás disso para saber em que posto que isso aconteceu, para que a gente possa saber como é que eles estão sendo instruídos a lidar com essa causa. Por quê? Porque consta também na lei que ninguém pode obrigar de forma brusca, né? Ou coagindo. É uma lei, você assina um termo de responsabilidade, mas você se vê com a justiça. Então, ou seja, o profissional de saúde ou o professor não pode coagir dessa forma como está sendo. E daí, por isso que também na Câmara de Vereadores eu acredito que as autoridades aqui presentes tenham conhecimento de como estão sendo tendo esses procedimentos aí, tanto da escola para o pai, quanto do pai no posto de saúde, o posto de saúde com o pai, e o Conselho Tutelar e o Ministério Público. Sim. E entra essa parte aí que ninguém assina se responsabilizando, né? Se der algum problema com o filho, quem é que vai se responsabilizar? Mas chega lá para tomar as outras vacinas, a pessoa é coagida. Diz, não, tem que tomar, porque senão você vai ganhar multa, você vai ser processado. Você disse que estaria tudo embutido já, nas outras vacinas junto com essa. Sim. Eu acredito que a raiz de todos os males, até mesmo para essa coerção, é a questão política. É por isso que a gente frisa tanto que esse movimento não é partidário e não é político. Sim. Porque automaticamente, quando você fala assim, eu não vou aplicar, as pessoas já estão achando que, em outras palavras, você está dizendo assim, o meu voto é em tal pessoa. Sim. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Pelo fato de hoje nós temos o governo atual que está impondo essa questão. A gente Exato. É fato, Marcos, que eu realmente tô aqui, eu não defendo partido político, eu não tô aqui porque eu quero ser candidata, eu não tenho nenhum interesse político. Sim. Mas que, de fato, o povo sabe quem é o governo atual. Da onde partiu essa lei? Do governo atual. Então, ponto. Até a gente sabe que isso está partindo dali. Então, por quê? Até onde que eles vão com isso? E assim, por que não existe aí uma explicação óbvia? Ou, não, eu sou o presidente, ou eu sou o deputado, o senador, e eu assino a responsabilidade de todos que vão tomar vacina. Eu garanto que ela tem eficácia e que ela não tem essa reação que vocês acham e têm medo. Por que eles não estão fazendo isso? Então, assim, o ponto principal também por que em países tão desenvolvidos como Estados Unidos e entre outros que tem, não está sendo obrigado essa vacina, ou pelo contrário, eles estão abolindo ela, colocando ela de lado, proibindo. Então, por que no Brasil está tendo essa obrigatoriedade? E também no estado de Santa Catarina, por que em cidade de Presidente Getúlio está tendo essa imposição tão forte? Eu consultei outros. Prefeito de Santa Terezinha, aqui em Salete um vereador. Em outras cidades não está tendo essa força com o que está tendo dentro de Salete, mas que vai chegar para vocês aqui em Salete, que vai chegar para Santa Terezinha, vai. Por quê? Porque é uma lei federal. Entendeu? Marcos, muita gente... Você diz da questão do Conselho Tutelar. Tudo. Seria isso. Bem, esses procedimentos que está tendo em Presidente Getúlio vai chegar na cidade de Salete, vai chegar em todas as cidades. Até mesmo a notificação que a escola mandou para os pais, porque lá em Presidente Getúlio foi assim, a escola mandou dentro da bolsa de cada aluno
uma declaração, um pedido, digamos, que em 30 dias a caderneta deveria estar em dia, inclusive a tal. Lembrando que se não houver a vacina tal, nós vamos notificar o Conselho Tutelar. Assim foi o presidente dito. Então não tem saída. O posto notifica ou a escola notifica. Ou seja, se tu chegou no posto, nem assinou o termo de responsabilidade, não vai haver como não ser notificado. A escola vai notificar o Conselho Tutelar. Então não tem saída, sabe? Ou tu faz, ou tu... E, por exemplo, a vacina que está sendo dada aqui, de 6 meses a 6 anos, é a Pfizer Baby. Essa mesma está proibida nos Estados Unidos. Proibida. Exato. Por quê? Porque eles identificaram lá que não houve eficácia. Na verdade, se a gente for pegar o quadro do Covid, ele sofreu várias mutações. Essa que está sendo aplicada aqui, ela não tem mais serventia nenhuma. Ela não previne mais a mutação que o Covid sofreu aqui no Brasil. O Covid já sofreu mais de 12 mutações. E ela tá dentro de uma das mutações que aqui no Brasil nós nem temos mais. Olha só, muitos assim não estão se preocupando, que nem... Eu acredito que muita gente escuta essa matéria, às vezes no Face, ou né, ali afora. Não se preocupa, lá, presidente Getúlio, cidade grande principalmente, né? É porque não chegou ainda. Mas vai chegar a hora dele levar o filho lá para tomar vacina, eles vão estar cobrando. É que muitos municípios, às vezes, não têm o fórum, né, no seu município, é longe, e às vezes até assim nesse termo de responsabilidade fica engavetado, né? Sim. E por que Getúlio que está começando a se manifestar? Porque lá está acontecendo. E você, assim, que nem eu falei antes, né? Procure seu vereador, faça essa moção para que chegue lá em Brasília. É uma lei federal? Mas nós temos que começar a se mexer, senão vai complicar. Não adianta chegar lá na frente e dizer, poxa, não sabia, porque parece que o povo se acorda quando alguém bate na porta, tá aqui o problema, você tem que resolver. Ou até mesmo tem a questão, Marcos, que a faixa etária idade hoje é de 6 meses a 5 anos. Eu não tenho filho nessa faixa etária idade, então para mim tá tudo bem. Só que a lembrar os pais e mães e os ouvintes, né, os que assistem e escutam essa fala, de que a vacina, quando foi aplicada, né, o produto, era também sobre faixa etária idade. Então, de 50 a 60, de 30 a 40 e assim por diante. Então, dessa forma, vai acabar acontecendo com as nossas crianças também. Então, ou seja, se você tem filho que não está nessa faixa etária idade, se preocupe também, porque vai chegar para você. Esse produto, eu vou falar produto, tem autorização da Anvisa. E aí a minha pergunta, por que mesmo assim há pais que temem aplicar nos filhos? Por causa dos próprios relatos que a gente tem no grupo, né? Pais que tomaram e até hoje eles sentem vamos dizer, a sequela que teve, né? Olfato, enxaqueca. Memória. E também pela forma de que foi aprovado pela Anvisa, né? Porque a gente sabe também que houve pressão, precisava ser muito rápido, precisamos de vacina. E assim, acreditamos também que essa questão da obrigatoriedade dela não vem de encontro a uma preocupação com a saúde das crianças. Porque se assim fosse, acabei de ver, que acabou de sair agora, foi aprovada uma vacina contra bronquiolite para recém-nascidos, que a mãe toma, a gestante toma ainda, e aí ela já vai prevenir o bebê. A bronquiolite, para quem não sabe, é uma doença que atinge muitos bebês, e eles geralmente vão parar internados no hospital. Então, eu já tive 2, né? O último agora tem 2 aninhos. É uma das coisas que a gente mais teme. Cuidado para não pegar uma bronquiolite. Então, agora temos uma vacina para isso. Essa vacina, ela foi aprovada e tudo mais. Depois de longos processos, depois de longos estudos e etc. Mas vindo de encontro a uma preocupação que existia. Agora ali a gente percebe que não. Por quê? Primeiro, nos foi dito que as crianças eram as que menos sofriam com a doença. E de fato, a gente percebeu que os idosos foram devastados, né, com o coronavírus. Mas as crianças não. Lá em casa, por exemplo, a minha mais velha pegou, não sentiu nada. Eu sei que teve crianças que sofreram, mas a maioria delas, estamos falando aqui, né, de uma maioria, não tiveram nada. Então, se elas são justamente aquelas que, né? Por que agora existe essa preocupação com a obrigatoriedade Então, me parece que não é só a gente, não é só a população, de modo geral, que leva para a questão política. Me parece que existem outras pessoas interessadas na parte política, sabe?
Eu queria até fazer umas perguntas, porque o tema, a gente sabe que ele é bastante amplo, né? E até eu preparei. Se vocês concordam com cientistas independentes que afirmam que as crianças praticamente não têm riscos, né, frente a essa doença. A imunidade delas é forte, né? Pode falar, aí cada um pode ir falando, pode falar. Eu acredito que pela imunidade mesmo, né, Marcos? Eu não entendo muito em questão científica, como médica, doutora, mas a gente sabe, hoje em dia, uma criança pega uma gripe, ela já se cura logo, ela tem como é que eu posso dizer, uma firmeza aí no imunidade nela. E a questão também que esses, né, de fato, cientistas, ou que você falou, profissionais que constam isso, que eles mesmo, como eu até citei na minha fala na Câmara de Vereadores, mas não vou saber lembrar aqui o nome da revista e tudo mais, eu sei que ela era certificada pela Wikipédia, é uma das revistas mais renomadas aí, que ela citava, ela fez uma pesquisa com médicos, onde esses médicos disseram, crianças não precisam porque elas têm uma imunidade muito grande. Tanto que a pesquisa que eles fizeram é que essa doença pegou de fato aí a faixa etária adulta, mais, como é que eu posso dizer, mais velha, sim, mas não as crianças. Né? Muito baixa, né, as notificações que eles têm de que crianças ou faleceu com essa doença, ou teve essa doença, ficou com sequelas. Então, mas é por isso mesmo. Claro. Eu acredito que tem que ser muito bem percebida também a questão de que forma que isso está sendo analisado. Por exemplo, a cada 10 crianças foram só 2 que tiveram problemas. A cada 100 crianças foram só 20 crianças que tiveram problema com a vacina. Mas a pergunta é, e se não tivesse a vacina? Essas 20 crianças estariam bem. Então, mas são só 20 crianças. Mas são 20 crianças. Ainda são 20 crianças, entende? Não são números, são crianças. Por exemplo, o que o Ministério Público notificou o nosso município, que o nosso prefeito lá imprimiu para mim, eu levei para casa, até li tudo, é que, vindo do governo federal, que as crianças sofreram muito mais com o Covid do que com o produto. Foi percebido que os sintomas da doença são muito maiores do que os sintomas do produto. Mas a questão é, quem disse isso? Da onde vem isso, sabe? Então, a gente entra em mais um problema, que é a questão da manipulação daquilo que está sendo publicado, manipulação da mídia, manipulação disso. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos. E nós conversamos muito sobre essa questão. E até se você for pesquisar, você vai perceber que o problema do coronavírus é a proteína spike que ele contém. E fica no nosso organismo. Inclusive, algumas pessoas hoje em dia desenvolveram a síndrome pós-Covid. Meu marido foi uma delas. Que é o quê? Muitas pessoas tendo perda de memória, pessoas tendo até cegueira. E isso foi comprovado já cientificamente que é uma síndrome pós-Covid causada pela proteína spike. Então, logicamente, a vacina, ela possui a proteína spike, que é o vírus, de uma forma inativada, que entra no teu organismo para te imunizar dele. E só para complementar, na sua avaliação, até porque eu tinha uma pergunta sobre isso e achei interessante que você já está abordando. A questão hoje é que a mídia comercial, ela incentiva a aplicação, mas ela não questiona essas possíveis, a gente fala possíveis efeitos colaterais. Sim, efeitos colaterais. Seria nesse sentido? Sim. Então, o que acontece? Aí, eu estava falando com essa minha amiga dos Estados Unidos. Sim. E ela estava falando sobre o que os estadunidenses falam lá. Lá eles falam abertamente. Não, isso não. É terrível. Eles tratam isso como algo terrível. E, inclusive, essa questão da síndrome pós-Covid, lá é falado sobre os efeitos colaterais do produto. O que ele gera lá. E lá, eu dizia, tá, mas então me manda, eu quero ler também sobre isso. E ela me mandava. E eu não conseguia abrir aqui no Brasil. Eu não consigo ter acesso às informações que o estadunidense, que o norte-americano tem lá no país deles. Aí, a forma que eu consegui ver alguma possível sobre isso foi através do Telegram. Só que ainda é muito pouco. O Telegram, para eles lá, eles conseguem abrir o que eles quiserem. Sim. Aí, o que ela fazia? Ela me mandava, traduzia para mim, para eu conseguir ver. Porque eu não conseguia abrir aqui no Brasil. Então, a gente tem uma manipulação. Eu não acredito, sinceramente. Tenho minha opinião política formada e tudo mais. Mas eu achava que essa questão da censura, essa questão era exagero. Eu pensava, cara, tá fora.
Quando isso aconteceu, que ela foi falar comigo, e ela disse, Lara, você tem que pesquisar sobre isso e tudo mais. E eu, mas eu não tô conseguindo abrir aqui não aparece pra mim. Simplesmente não aparece. Então, se as pessoas quiserem chegar em casa e dar um Google, sinto informar, mas não vou encontrar. E mesmo, às vezes, até publicações que são derrubadas também. Sim, né? Eu falei pra ti, né, antes nos bastidores aí, que eu tive minha rede social derrubada pelo fato de eu ter citado aí, eu acredito, né, o produto. E várias vezes num vídeo, como eu criei uma rede social, publiquei, ela já foi derrubada e alegando que ia contra as diretrizes e tudo mais. Sim. E a questão dos médicos ali, sempre vão ter opiniões divergentes, né? Sempre vai ter aquele que apoia, sempre vai ter aquele que recusa. Mas eu acredito que quando se trata de vidas, quando se trata de crianças, aqueles que não apoiam têm que ser muito bem ouvidos. Porque, mas olha só, foram 10. Tudo bem, mas se a criança não tivesse recebido, estaria bem, estaria viva, não teria nada. Então, essa é a questão. Quando se trata de vidas, não são só dados. O que a gente acompanhou que o próprio STF derrubou liminares de prefeitos. Sim. Como é que está essa situação? Vocês têm acompanhado? Tem alguma informação que possam reverter essa questão? E lá, isso, o prefeito voltaria ou teria feito ou não teria feito também? Não, lá o prefeito ele recebeu uma comunicação do Ministério Público, né? Que ele teria que revogar essa lei, esse decreto que ele montou lá, que não seria obrigado... Exigiu o comprovante. Daí no fim teve que tirar. Sobre pena de multa. E além de tirar, no termo o Ministério Público pede, e diz para o Ministério Público pede ao município que eles façam campanhas de vacinação. Então não é simplesmente obrigar as crianças a tomar, é também fazer campanhas, usar o posto de saúde para convencer os pais a fazer. Sim. Antes tu me fez uma pergunta sobre o processo legal, né? A gente tem que deixar os pais bem cientes de que tudo que o Ministério Público está fazendo e o Conselho Tutelar estão fazendo não é nada ilegal. Eles estão fazendo o trabalho deles. É tudo dentro da lei. O Ministério Público não está abusando de poder. O Conselho Tutelar não está abusando de poder. Nem a Prefeitura está abusando de poder. Lá em Presidente Getúlio, por exemplo, eu li. Eles falaram... eles precisam... Em 30 dias nós queremos ver a caderneta de vacinação dos alunos, dos getulienses. Não foi com esses termos, mas resumindo foi isso. Então, o Conselho Tutelar, do mesmo jeito, e nesse documento que o Ministério Público mandou, ele manda falando para a Prefeitura o que a Prefeitura tem que fazer, o que o Conselho Tutelar tem, como o Conselho Tutelar tem que agir, como tudo tem que agir. Então, todo mundo está fazendo dentro do processo legal. E os postos de saúde também. Exato. Então, foi feito de uma maneira muito inteligente, que é colocando dentro do PNI. Ali não é o promotor que está sendo mal, não é o conselheiro tutelar que está abusando. Não, eles estão só fazendo o trabalho deles. Se tivesse, eu falo assim, uma garantia por escrito, um exemplo do próprio governo e das fabricantes se responsabilizando por qualquer efeito adverso, ficaria mais fácil dos pais aceitar, na avaliação de vocês que têm esse grupo agora bem amplo? Acho, na minha opinião, humilde opinião, né, para os pais e ouvintes, eu não vacinaria. Não pelo fato da comprovância, do assinante, a assinatura, porque uma assinatura não traria a saúde de volta para o meu filho, uma assinatura não traria a vida de volta para o meu filho, mas pelo tempo que ela foi criada, Marcos. Se uma vacina normal, as outras que a gente tem aí, então, no PNI, que a Lara falou, leva em média, 10 anos para ser elaborada, para ser certificada de que realmente funciona, o vírus sofrendo mutação e tal, todas essas coisas que a gente não entende muito, mas que de fato chega para nós. Por que essa, com meses, eu ia ter confiança de aplicar? Então, eu não tenho. Na verdade, eu desde muito nova, eu tive sempre uma implicância com vacina. Eu não tô doente, por que eu tenho que tomar? Eu sempre falo pra minha mãe, eu não tô doente, por que eu tenho que tomar? Eu tô bem, é gripe, Marcos. Eu falo por mim, tá? Por mim, não falo pelos demais. Todas as vezes que eu tomava abençoada da vacina da gripe, me vinha uma gripe muito mais forte, me derrubava. Eu ficava indignada, dizia, eu não quero mais tomar. Hoje que eu tenho autonomia, eu mando em mim mesma, eu não tomo. Se não é obrigado pra mim, eu não tomo. Graças a Deus não é obrigado, né? Porque, de fato, é uma coisa que mexe muito comigo. Mas, então, assim, isso mexeu comigo desde muito nova. E agora chega uma obrigatoriedade dessa pra minha filha. Eu, como mãe, que amo, eu vou zelar por ela. Eu vou lutar
pra mim poder decidir por ela. Porque assim, se um dia, Deus que dê livramento de que nunca aconteça, mas se um dia vier acontecer algo com a minha filha, a responsabilidade é minha, unicamente minha, e não de outro. Então eu não acho justo alguém, você decidir por mim. Por que seria justo você, que não é nada da minha filha, decidir por mim? Né? Então assim, você decide pelo seu filho, eu decido pela minha filha. Por quê? Porque eu que convivo com ela, é eu que amo ela, então você ama o seu filho, é diferente, né, do que a gente entregar a responsabilidade na mão de outra pessoa, principalmente pessoas que a gente não conhece. Então assim, eu acho assim, a gente luta hoje aqui, né, deixar bem claro, pelos nossos direitos de responder pelos nossos filhos como pais e responsáveis que somos. Lara. Até porque, assim, vamos supor que é pra Pfizer, né? Não, a gente vai se responsabilizar. Beleza. Aí tem um pai, vacinou, o filho morreu, digamos. Teve lá uma pericardite, um infarto, um AVC. Abri parênteses aqui, na minha família, fazem 2 meses que eu perdi um avô de 86 anos. Cara, meu avô, você olhava pra ele, tu dizia que ele tinha 60 anos. Meu avô nunca teve nada, meu avô nunca teve problema de coração, meu avô nunca teve pressão alta, meu avô pegou coronavírus e ficou melhor que eu quando peguei coronavírus, entende? Cara, o velhinho era assim, ó, 100%. Tomou a vacina. A gente, todo mundo comemorando, ai, que bom e tal. Não deu um ano depois, ele teve um AVC e morreu. Eu acredito que era a hora dele e tudo mais, mas hoje em dia, entre a família, o médico que atendia e tudo mais, nós já entramos num consenso de que foi disso. Eu tenho um primo, tem 22 anos agora, ele desenvolveu pericardite. O próprio médico falou pra ele, o cardiologista disse que possivelmente foi pela aplicação. Pericardite. Como que um jovem de 20... Aí tu pensa assim, Lara, é um caso isolado. Cara, eu entrei em alguns grupos do Telegram e a gente tem nomes, eu tenho endereço de jovens de 20 anos. Meu Deus. Eu tenho nome, endereço, eu tenho Instagram do pai, da mãe, que morreram de pericardite depois da... Então, assim, a Pfizer vai se garantir lá e tudo mais. Mas a que custo? O que vai acontecer? Eles vão dar dinheiro pra mim depois? Fica adianta, né? Qual é o valor de uma vida? É que eu acho que foi tudo tão manipulado e tão sujo que a gente não sabe, mas não tem mais como acreditar, sabe? Uma outra pergunta para vocês, se vocês, depois dessa iniciativa, de estar fazendo essa mobilização, já receberam alguma ameaça? Não, eu não tive ameaça, espero não receber pelo fato de que eu não estou lutando aí contra a ideologia, nem contra um governo, estou lutando pelo meu direito como mãe, né? Eu espero não receber, mas para responder a tua pergunta, não. A administração do Getúlio, ela está no nosso lado, ela estão bem nos apoiando, né? Até o nosso estado de Santa Catarina, se você for pegar a lista, é um dos estados que menos está vacinando. Então, o povo aqui de Santa Catarina, a gente sabe, né? Mas, sinceramente, eu também não teria medo. Nem de prisão e nem de morte. E sobre os pais contrários ao movimento, como vocês têm ouvido? Tem alguma... Não há manifestação? Eu até tive, Marcos, né, dentro do gabinete do prefeito, junto com a Lara, e houve lá uma mãe que disse, mas eu vacinei faz alguns dias mesmo, não sei, e não deu problema nenhum. Eu acho que não tem problema. Ela é responsável jurídica, acho. Isso, Então eu disse assim, não, e eu respeito, né? Eu respeito, mas assim como você decidiu tomar, né, e confiou na eficácia da vacina para sua filha, eu também gostaria de ter esse direito de responder e decidir pela minha filha. Então é só isso, Marcos, é sobre decisões, é sobre quem nós amamos. Então assim, hoje a gente deixa claro aqui, apesar de todas as coisas que vêm sendo citadas e faladas, nós não somos contra a vacina. Pai e mãe que querem vacinar, se sintam livres para fazer e escolher pelos seus filhos, mas respeitem a nossa decisão, respeitem a nossa autoridade como pais. Sim. O que mais deixa a gente indignado Marcos, eu tinha uma vida tranquila. Na verdade, assim, a minha vida virou de ponta cabeça, porque, claro, que eu fui atrás disso, mas eu cuidava da minha casa, das minhas filhas, do meu esposo, vivia muito bem, numa fazenda, no campo, tranquila, até que o governo decide entrar dentro da minha casa e decidir o que a minha filha deve tomar ou não. Então, assim, isso balançou comigo e eu digo hoje aqui, diante de todos os ouvintes e de todos que estão assistindo, eu vou até onde Deus me permitir. Eu vou lutar pelos direitos meus como pai e pelo meu esposo como pai e eu como mãe, de decidir pelas minhas filhas. Assim, as perguntas que está surgindo, assim, quais são as principais desse movimento que vocês estão fazendo? Por quê? Por que que está sendo essa obrigatoriedade? Por que que eles cobram essa multa abusiva? E mesmo assim,
Cobra uma multa, mesmo assim tem que vacinar. Ou seja, se eu pagasse a multa, eu não precisava vacinar. Não, mesmo assim, eles dobram a multa. Ou seja, realmente é uma obrigatoriedade que eles querem empurrar Marcos de goela abaixo. E isso aí não é certo. É muito dificultoso para nós, como pais, entender o que o governo está querendo com isso. É que primeiro é uma pena administrativa, então é dinheiro, né? Aí depois eles te dão, 10 dias pra vacinar. Pagou, beleza, agora 10 dias pra vacinar. Aí você não vacina, eles dobram, igual vai dobrar, mas 10 dias pra vacinar. Aí tu não vacina. Então agora você pode ir preso, ou agora você pode perder, porque daí vai pra uma pena criminal. Imagina. Sim. E não só administrativa. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ano passado eu tive uma luta com o município de Presidente Getúlio, porque minha filha estava matriculada numa creche. Do dia pra noite eles brotaram e falaram, a partir de agora não tem mais lugar na creche, e eu entendo isso, eu sei que tem uma quantidade X, aí agora ela vai pra outra creche, só que assim, mãe, não é mais de tarde, é de manhã. Mas espera aí. E minha organização familiar, como é que fica? Não posso mais escolher? E outra, a creche que eles colocaram minha filha era uma creche improvisada, por quê? Presidente Getúlio tá crescendo demais. Então, eles não tinham como construir uma creche do dia pra noite, e eles têm o dever, né? O Estado é obrigado a ceder a creche. A minha filha já tinha 4 anos. Então, eles alugaram uma casa e colocaram essas crianças que estavam sobressaindo ali. Essa creche não tinha parquinho, essa creche vivia com o portão aberto. Eu passava lá na frente e eu via os bebês caminhando, assim. Então, travei uma batalha contra o município. E aí, eles me mandaram pro Conselho Tutelar, e aí veio o Ministério Público. Aí, audiência com o Ministério Público. Aí a promotora me perguntou por quê. Ela disse, então você... Porque o município alegou que eu não queria que minha filha estudasse. Eu disse, meu problema não é com ela estudar, meu problema é estudar onde vocês querem que ela estude, que é na bendita creche. O Ministério Público não foi favorável a mim, foi favorável ao município. 5 dias para matricular a Ana de novo. Creche, que é bom lembrar, Lara, que é uma casa sem estrutura nenhuma para receber uma crianças, casa, né? Enfim. Aí, me deram 5 dias para matricular a Ana. Aí eu falei, mas agora matricular naquela creche eu não vou matricular. Então você vai matricular lá no... Era um bairro, eu moro num bairro, de um lado da cidade, era no outro lado da cidade. Eu falei, eu não tenho condições de levar ela todos os dias de carro pra lá, e eu também não vou pagar táxi. E agora? Como é que vai ficar? Aí, beleza. Então, foi pra uma outra creche. E aí, mas a minha briga era o seguinte, no início, eles queriam que eu colocasse ela naquela escola. Só que eu, como mãe, passava e via o portão aberto. Eu, como mãe, passava e via que não tinha parquinho. Eu, como mãe, passava e via que tinha crianças de várias idades, todas juntas, porque era só um jeito de tapar buraco e tudo mais. Mas não. Era lá onde eles falaram. Então, o nosso problema não é sobre... Eu gosto de falar essa frase. Não é sobre vacina. É sobre a obrigatoriedade. Tem algo muito maior por trás disso. Sim. Quando... O que falaram pra mim, o que a promotora de justiça, o que veio pra mim depois, é que se eu não matriculasse a Ana, pra mim não era pena de... Era R$100 por dia, mas eu iria perder a guarda dela. Alegando o quê? Abandono intelectual. Como se eu tivesse abandonado a intelectualidade da minha filha. Então, depois da pena de pagar a multa, o leão vai crescendo, entende? Aí... Tem gente dizendo assim, eu não acredito, não, que vai chegar nessa de perder a guarda. Vai pagar pra ver? Cara, a gente não pode esperar nada, entende? É legal. Então, por que eles não vão fazer, sabe? Sim. Mas eles não têm lugar pra colocar tudo isso de criança. Cara... Eu queria fazer mais uma pergunta, acho que é importante, né? Sim, vocês têm algum patrocinador, eu falo por trás deste movimento? Nenhum, é apenas eu mesmo. De fato, eu posso garantir pra ti que... Vou te falar assim, Marcos, eu entrei nessa briga, como eu te falei, porque eu quero decidir pelas minhas filhas, não confio na eficácia da vacina e comecei esse movimento de realmente num grupo que está crescendo dia após dia. E eu pensei comigo assim, eu quero ir atrás disso para saber até onde eu vou ter que chegar para que eles respeitem minha autoridade como mãe. Então, assim, não existe alguém que está patrocinando, não existe alguém que induziu nós a fazermos isso, né? Hoje, sim, a gente conseguiu depois de tudo isso, mas, assim, também não é um patrocínio, tá? São pessoas que realmente decidiram vestir a camisa por nós, sim. Que foram alguns deputados, Ismael... Que estão defendendo... Isso, que tipo assim, vão fazer, a gente diz, mexer os pauzinhos, né? O nosso ditado popular. Vão mexer os pauzinhos lá em cima no
no federal para ver o que eles conseguem fazer. Por quê? Porque existe também lá em cima pessoas, ou pais e mães, por dizer por detrás, né, da questão ali de ser deputado, antes da profissão ali, que também não aceitam e já está tramitando isso, né? Existem lá em cima deputados e senadores que já estão querendo derrubar essa lei. Só que o que está acontecendo? Está sendo tramitado, mas com aquela lentidão, Está na gaveta, está engavetado, né? Então, o presidente da Câmara engavetando. Mas enquanto isso acontece, enquanto isso está tramitando, Marcos, fala que nem a Lara disse, o tempo está correndo, nós estamos sendo chamados pelo Conselho, outros pais pelo Ministério Público e sendo cobrado multas abusivas e impagáveis. E quem sabe que nem... A Lara falou, dentro do documento ali consta essas questões da multa. Mas até quando eles vão multar? Será que não vai chegar o momento em que eles vão vir tirar a guarda dos nossos filhos? Isso aqui eu temo demais porque eu não sei qual seria a minha reação para isso, né? Esses dias eu tive dentro de uma fazenda de um casal que mora na Alemanha. E dentro dessa fazenda lá, por que o Conselho Tutelar não está lá dentro daquela fazenda vendo que tem uma família lá e os filhos não estão estudando, Marcos? Então, assim, existem outras pautas que eles podiam dar prioridade, eles não estão dando. Ou seja, eles estão incomodando gente de bem, eles estão incomodando pessoas, pais e mães que trabalham, que cuidam bem dos seus filhos. Minhas filhas, não falta comida, não falta roupa, não falta teto, eles estão estudando, são muito bem educadas, eu me orgulho da educação que eu dou para as minhas filhas. Marcos, eu tenho 28 anos. Eu educo as minhas filhas, eu não abandonei as minhas filhas para viver em balada, em bagunça. Eu cuido das minhas filhas. Então, eu acho injusto o nosso governo. Eu estou muito indignada, realmente com o governo do Brasil. Seja desde de antes tempo, não é questão política também. Claro que está piorando, a gente sabe disso, é uma verdade. Mas, assim, deixa eu cuidar da minha filha, da minha família. A gente está vivendo bem, tranquilo. Então, assim, parece, Marcos, eu ouso dizer que está virando uma briga política realmente. E eu jamais quero viver um socialismo. Eu jamais quero viver aí uma ditadura, porque a gente trabalha, a gente dá duro para educar e dar educação para os nossos filhos e cuidar dos nossos filhos bem. Então a briga é essa, de fato. Sim. Até para quem está nos acompanhando, os pais, como é que vai ser como é que está sendo todo esse procedimento? Vai chegar, eu falo assim, como você explicou no início aqui, né? Uhum. Vai chegar um ponto que você vai ter que tomar a decisão dessa responsabilidade que acaba sendo executada pela lei? Como tu tá querendo se referir assim, chegar no ato, vamos supor porque o Conselho Tutelar já notificou você. Isso. Ainda não chegou no Ministério Público. Não, mas teve... Mas chegando no Ministério Público, eu falo assim, qual decisão? Você já está pensando em que decisão você vai tomar? Ele quer saber se tu vai fazer ou não. Não, Marcos, eu posso te garantir, né, de que eu vou até o fim. É que nem, eu sei, a gente vai citar coisas aqui que talvez na mente de muitos não vai fazer sentido, mas eu vou presa, já falei pro meu esposo, eu não vou vacinar minha filha. Eu posso sim ser, como você disse, ameaçada, eu não vou vacinar minha filha. Pode vir alguém e assinar pela vida da... Eu não vou vacinar minha filha, por quê? Porque se acontece, a assinatura não vai trazer ela de volta. Se acontece alguma coisa, a assinatura não vai trazer a saúde dela de volta. Então, ou seja, e é muito mais do que uma vacina. É sobre a obrigatoriedade, Exato. Sobre o que eles estão nos impondo goela abaixo, sabe? Então, respondendo a tua pergunta, Sim. Marcos, eu vou até o fim. Mas na maioria dos pais, o medo... Bate na boca. A situação sim. da Camila é de todos, Vai. entende? A situação que ela está colocando aqui é de todos. A pressão é grande, né? É grande. Ela tomou a atitude dela, né? Por isso que eu falo assim, vamos pressionar Brasília para que coloque em pauta esse assunto, né? Da obrigatoriedade da vacina. Que pare com isso, né? Sim. Marcos, hoje a obrigatoriedade é da vacina. Amanhã, o que vai bater na nossa porta como obrigatoriedade? Então, se a gente não se levanta hoje para dizer, não, quem manda na minha casa sou eu, você como o anfitrião, você como o homem da casa, quem manda na sua casa é você. Então, assim, hoje, se tu não puder decidir muitas coisas dentro da tua casa, tu vai sim se sentir afrontado. Então, assim, hoje é a obrigatoriedade da vacina e amanhã e depois, qual vai ser a lei que o nosso governo vai nos impor e a gente vai ter que acatar quietinho? Então, assim, é mais sobre isso, sim. Sabe? Então, eu não quero passar por cima de ninguém. De fato, se isso acabar aqui, eu quero voltar à minha vida normal. Mas se isso for longe, eu vou até onde Deus sustentar, né? E me dar forças para ir. Eu acredito que é longe. Lara. Eu quero citar uma frase de alguém bem polêmico, bem emblemático, mas que acho que todo mundo vai conhecer, que eu vi, Silas Malafaia. Ele deu uma entrevista, acho que foi para a Jovem Pan, essa semana, e ele explicando por que ele ainda não havia sido preso. Depois de tantas falas, né, polêmicas, por que ele não foi preso? E ele sabe por quê? Porque eu não tenho medo de ser preso. Como que você luta contra alguém que não tem medo de ser preso? Como é que você luta alguém que não tem medo de morrer?
Cara, essa pessoa é indestrutível. Porque se tu prender ela, se tu matar, sabe? Então, o que eu quero é que se levante uma geração de pais que não tem medo de cadeia, que não tem medo de morte, que não tem medo disso. Porque se levantar essa geração de pais, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Tu acredita, Marcos, que às vezes tem pessoas que não têm medo da cadeia, da morte, mas tem pais que se rendem quando mexe no bolso? Né? Se fala assim, não, você vai pagar uma multa abusiva, aí ele se rende e diz, não, eu não tenho dinheiro, eu vou vacinar. Preciso pagar. O medo acaba... Com medo, chorando, mas vacina. Né? Às vezes não tem conhecimento. Assim, ó, até um conselho, né, a todos os pais. Recebeu a intimação do Ministério Público, o que eu vou ter que o que vai acontecer se eu não pagar? Muita gente se pergunta isso. Se você tiver o acesso ao nosso grupo, lá tem inúmeros advogados, não é só o meu pai. Tem outros, tem. Outros, que eu e nem tem vou como nome. buscar também Manda lá, eles vão responder. Então, antes de vacinar, não vai correndo lá. Se não é o que você quer, né? Se você tomou a decisão de não fazer, vai atrás do que acontece. Eu, por exemplo, da minha filha, eu consegui matricular ela ainda numa creche boa. Melhor, assim, né? Mas se eu não tivesse conseguido... eu ia estar presa agora, porque eu não ia mandar ela. Tem como também, né, pais e mães que estão ouvindo a nossa fala aqui, de procurar realmente ali também, né, tipo assim, pelo meio... Ministério Público, com certeza ele pode ceder ao advogado, né? Para lutar, assim, por essa... tem pessoas... gratuita, né? Gratuitamente, né? Só que é um advogado do Estado, né? Camila, antes da gente finalizar com a mensagem de cada um, como é que está agora o movimento, o passo a passo? Já tem um planejamento? Tem sim, Marcos. A gente iniciou então aí com o grupo, né? Nós tivemos na segunda-feira em peso dentro da Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio. Isso se tornou histórico já para a cidade, porque nunca houve, né, um manifesto com tantas pessoas dentro da Câmara de Vereadores. Lá nós tivemos falas e podemos se dizer assim que tivemos aí um resultado, né? Eles estão se realizando ali com uma moção para mandar ir para o federal. E agora, Marcos, a gente está aí então indo nas rádios, né? Pessoas até agradecer por vocês nos dar a voz. E estivemos na Rádio Ibirama, estamos aqui hoje em Salete, pretendemos continuar, para quem nos der voz a gente vai estar indo. Sim. Né? E sábado até, se tu me permitir, eu quero fazer um convite, sim, né, para quem está nos ouvindo, aqui da cidade de Salete mesmo, até onde a nossa voz alcançar, de fazer um convite para estar conosco no sábado, dia 6, a partir das 10 horas nós vamos nos manifestar em praça pública, lá em Presidente Getúlio. Convidamos Ibirama, convidamos todas as cidades do Alto Vale do Itajaí, estado de Santa Catarina, quem nos ouvir e quiser vestir a camisa pelo seu filho, não é a nossa luta, é pelo seu filho que você vai estar lutando. Então venha lá, a gente vai estar na Praça Otto Miller, né? Nós montamos já, vamos montar um palco lá, vamos ter carro de som, vamos ter voz, vamos conversar com os pais e a gente vai sim se manifestar para quê? Para que a gente venha ter um movimento aí nas redes sociais, que é o meio mais fácil da gente alcançar lá em cima, né? Que eu vejo que é assim. Então assim, esse é o movimento, tá, Marcos? Até sábado a gente tem aí como é que eu posso dizer? Um plano de ação. Uma programação e tal. Segunda-feira, claro, a gente vai comparecer novamente na Câmara de Vereadores para ver como é que está o movimento das autoridades locais ali, dos vereadores, para ver como é que está a moção, né? Mas até então, assim, movimento junto, todos os pais, sábado a gente vai estar ali, então, a partir das 10 horas da manhã, sem horário para terminar, porque isso pode ser prolongado devido a falas ou pessoas que estarão ali. Sim. Alexandre da Silva, muito obrigado e deixamos o espaço aqui para a sua mensagem final. Eu peço assim que cada pai que está assistindo, né, pai, avó, tio, que sensibilize, né, e vista essa camisa conosco aí, né. Que nem eu falei, Getúlio hoje está nesse apuro, né, amanhã pode ser a sua cidade e vai acontecer, então não esperar acontecer lá, né, que procure seu vereador na sua cidade, fale com ele, faça essa moção. Segunda-feira agora vai estar em votação na Câmara dos Vereadores sobre essa moção. Vão estar mandando para Brasília. E essa nossa organização de Presidente Getúlio, para quê? Para chamar a atenção das outras cidades. Que sirva de exemplo. Que sirva de exemplo, que vão atrás, para nós fazer barulho aqui, para chegar até lá, entende? Porque essa obrigatoriedade desse produto, não dá, né? A gente sabe das consequências aí, não dá. Então, peço novamente que se unam, vão nas redes sociais, se manifeste, comente. E, Marcos, quero te agradecer pelo espaço. Sim, aqui. Estamos aí. Com certeza, sim, com certeza vão, talvez, indo em mais rádios aí para a gente chegar num público aí que os pais possam se acordar, né?
que não chegar talvez que nem a situação ali de Presidente Getúlio, que Tá a gente apertada, escuta né? a relato de pai e mãe ali que ligam no privado, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, né? A gente não pode se manifestar, não faz isso, faz aquilo, né? A gente pode talvez orientar e falar o que a gente vai fazer, né? Cada um vai ter que ter sua ideia, responsabilidade sobre o seu filho, né? Sim. Porque você sabe que se a gente falar para ele, ó, faz assim, lá na frente a gente pode pagar um preço complicado também, né? Então, vamos torcer aí que lá no plenário, lá em Brasília, os deputados federais se conscientizem, né? Que nem eu falei, botem em votação isso aí para parar, né? Que tem muitas vacinas hoje que tá lá no calendário vacinal que não são obrigados, né? Sim. E a do Covid também, essa vacina também seria essa opção, né? Mas, Marcos, obrigado novamente aí. Sim. Obrigado também, Alexandre. Agradecemos também a Lara Buzzi para registrar o nome do seu marido? Oséias. Oséias, que também está presente aqui. Muito obrigado. Fica o espaço para a sua mensagem final. Sim, obrigada, Marcos, por essa oportunidade. E aos pais, né, que estão nos ouvindo, você paga imposto, você acorda todo dia de manhã cedo para trabalhar, para colocar comida dentro de casa, compra roupa para os teus filhos. Então, essa luta também é tua. Não é só nossa, não é só dos pais que estão no grupo, né? Essa luta é de vocês também. E aí tem muitos pais que eles gostam daquela frase, né? Eu prefiro perder na paz do que ganhar na guerra. Só que a questão é que esse perder hoje é perder os nossos filhos. Então, essa luta hoje, ela tem nome, tem endereço, tem apelido, tem roupa preferida, tem comida preferida, chama a gente de pai e mãe. Então, essa luta é algo grande demais para ficar assistindo Netflix e querendo que as coisas mudem. Então, se nós queremos resultados efetivos, nós precisamos tomar atitudes efetivas. E não, mais uma vez eu repito, não é sobre vacina. Beleza, a vacina pode não te incomodar. E eu acredito muito que talvez, pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que não. Nosso problema é com alguém entrar dentro da nossa casa e mediante nenhum argumento plausível dizer, agora você tem que fazer isso. Por quê? Porque, como a Camila falou antes, hoje é o Covid, amanhã a gente não sabe o que pode ser. Então, pode ser que esse pai, essa mãe não se incomodem em dar vacina. Só que amanhã pode se incomodar em ter que levar um filho para algum lugar que o governo está obrigando. Pode se incomodar em ter que receber o governo dizendo que o teu filho tem que assistir, como o teu filho tem que se portar, aonde ele tem que estudar. Então, que a gente tome isso como um combustível, como uma motivação, sabe? Eu até citei segunda-feira, cara, no Brasil Colônia a gente teve muitas guerras importantes. Agora, recentemente, tivemos a greve dos caminhoneiros, a gente teve lutas feministas, a gente tem lutas do movimento LGBT. Só que essa luta de agora, nenhuma delas se compara ao que nós estamos lutando agora. Eu tô vendo pais que nunca vi nem colocar banner de político entrando nessa causa junto. Por quê? Porque é sobre algo bem maior, né? Muito mais importante. Então, você, pai e mãe, que é desses que não gosta de lutar, se você olha agora, para tudo aí que você está fazendo, olha agora pro seu filho, e eu te pergunto, cara, não vale a pena? Vale. Então, venha junto com a gente. Agradecemos também a Camila Bueger e fica o espaço para a sua mensagem final, Camila. Gratidão, né, Marcos, a Deus e a você também, né? Porque a gente sabe que você aí abriu esse espaço para que a gente viesse a ter voz aí na cidade de Salete, não sei até onde essa rádio alcança, né? Mas para falar com os pais e com aqueles que estão assistindo e ouvindo essa fala, de que, como a Lara citou, houve muitas greves e manifestações, houve a greve dos caminhoneiros, e a gente não está falando de um combustível que aumentou, nós não estamos falando do preço dos alimentos no mercado, nós estamos falando da saúde e da vida dos nossos filhos. Então, se valeu a pena lutar, fazer a greve dos caminhoneiros, se valeu a pena lutar pelo o alimento que aumentou, será que não vale a pena lutar pelo nosso direito como pais e responder pelos nossos filhos? Então, eu deixo a nossa conscientização, torno a dizer que nós estamos chamando você, pai e mãe, que também não quer vacinar o seu filho para essa luta, para vestir a camisa junto com a gente aí pelo seu filho. Eu visto a camisa pelas minhas filhas, você veste pelos seus filhos, e assim nós juntos, né, vamos buscar talvez aí, quem sabe, uma nação melhor.
quem sabe que o governo respeite o nosso direito de escolher. Assim como ele respeita de outros movimentos, venha respeitar nós como autoridade que somos, pai e mãe. Então, Marcos, mais uma vez, muito obrigada, de verdade. Fico muito grata em comparecer numa rádio onde eu fiz parte também, quando morava aqui, fazia muita ligação, mandava música. Quero mandar um abraço muito especial para minha sogra, que ela é Eu até ia uma registrar fã, aqui, senão... É, uma fã, Luzia Bueger, né? Luzia Santa Bueger, Margarida. a família aí dos Bueger que Sim. acompanha a tua rádio, são fãs, admiram muito o seu trabalho. Então, assim, fica o meu abraço para minha sogra, né, para a família aí Bueger, meu esposo, Claudinei Bueger, a Emanuele, que está junto comigo, minha Sim. filha mais velha, e a Alexa, que está em casa. Então, assim, Marcos, muito obrigada de verdade. Que Deus venha abençoar aí vocês cada vez mais nessa jornada da Rádio 105. Sim, Marcos, deixa eu só terminar. Sim, está aberto aqui. Cara, a gente parou o Brasil, paramos o Brasil na greve dos caminhoneiros, paramos o Brasil quando veio o resultado da última eleição. Quem não lembra das paralisações em Rio do Sul? Eu fui, meu Deus. Paramos o Brasil por causa de uma urna, paramos o Brasil por causa de um imposto. Não vamos parar por nossos filhos. Cara, meu Deus, sabe? Isso o Brasil tem que parar de novo. Isso é para os sabe? pais que não aceitam também essa obrigatoriedade. Pai, você, pai, mãe que está ouvindo a gente, que quer vacinar seu filho, que confia na eficácia, nós não somos contra e jamais vamos nos posicionar contra vocês. Fiquem livres para fazer, né, as suas escolhas. Nós queremos realmente o nosso direito como pai e mãe. Não somos contra o produto, somos contra a obrigatoriedade, né, dele. Sim. É isso aí, Marcos. Alexandre da Silva com a gente, Lara Buzzi e também a Camila Bueger, aqui em mais um podcast. E na técnica, o Muriel Canal.